kuka niene kueko. Siahambe kuka niene kueko. Siahambe kuka niene kueko. Neste mês, comemoramos o Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, Dia de Zumbi. E eu estarei aqui para contar algumas histórias para vocês. Histórias do povo preto, aqui, no nosso pé de griot. Siahambe kuka niene kuenko. Siahambe kuka niene kuenko. Primeiro, vocês precisam saber o que é um griot. Seria uma fruta, um objeto, um instrumento musical ou um doce. Griot é um contador de histórias. Assim como eu, afinal de contas, todo ator é um contador de história, além de também ser um professor de história. Contador de história como Roberto Carlos. Eu tenho tanto para lhe falar. Não é desse Roberto que eu estou falando. É de outro Roberto Carlos. O menino Roberto Carlos. O menino lá do interior de Minas Gerais, que a mãe o levou para a FEBEM, após assistir uma propaganda na televisão, a propaganda do governo federal, dizendo que a instituição daria uma educação de qualidade para o seu filho. Ela viu ali o futuro desse filho, o diploma tão sonhado do seu filho caçula. Ela levou Roberto Carlos e o internou na FEBEM, acreditando que estaria fazendo o melhor para ele. E assim o nosso menino foi parar no internato, que na realidade nada se parecia com a propaganda da televisão. Se sentindo abandonado pela mãe, abandonado pela própria sorte, ele se viu tendo que lidar com a violência dos garotos maiores e para poder sobreviver, o menino também se tornou violento. Fugiu inúmeras vezes da FEBEM. Fugiu e foi preso. Se tornou um delinquente, um marginal, era visto como um caso perdido, alguém que não teria futuro. Nem ele mesmo acreditava nele. O próprio quis acabar com a sua vida quando se deitou na linha do trem, esperando que esse se aproximasse e o partisse ao meio. Mas até para morrer, o nosso menino era azarado. Chegando próximo, o trem pegou um desvio e conseguiu livrá-lo da morte. Assim como o trem pegou um desvio por outro trilho, a vida do Roberto Carlos também começava a pegar ali um outro desvio. É quando aparece uma jornalista francesa que veio fazer uma pesquisa aqui no Brasil, na FEBEM, e se interessou exatamente pela história do Roberto Carlos. Mas ele, arredio, já desacostumado com o bem-querer, desacreditando que alguém pudesse gostar dele, pudesse de fato ajudá-lo, se negou, não quis e fez de tudo para que a mulher desistisse dele, para decepcioná-la. E conseguiu. Mas ela não desistiu dele e deu uma segunda oportunidade. Confiou nele novamente. E aos poucos, o nosso menino foi se acostumando e voltando a acreditar que era possível. A relação entre os dois foi se intensificando, a confiança foi aumentando e o Roberto Carlos acabou sendo adotado por essa mulher como filho. Partiu, não no trilho de um trem, mas voando em um avião para a França. Se tornou cidadão da França, até que um dia ele retorna ao Brasil. Retorna ao encontro de sua terra natal e ao encontro da sua mãe, e lhe dá o presente que ela tanto sonhou, um diploma. Finalmente o seu filho tinha um diploma de professor. E os dois se abraçaram como não fazia desde a infância. A partir de então, Roberto Carlos passou a contar a sua história de vida e superação para outras crianças do Brasil afora, como um verdadeiro griot. Na África Antiga, as crianças conheciam as histórias de seus antepassados, não através dos livros, mas através dos griots, que sentavam embaixo de uma árvore como esta e contavam para as crianças a história do seu povo. O griot é como uma árvore que dá frutos para as crianças que semearão
para outras crianças quando crescerem. Este é o nosso pé de griot. E eu vou contar histórias para vocês, para que conheçamos e valorizemos a história do nosso povo. A história do povo preto que ajudou a formar e a construir esse país. Na escola, só ouvimos falar do povo negro como escravo, escravizados. Na verdade, eles eram pessoas livres que foram sequestrados pelos europeus, escravizados e trazidos para o nosso continente. Entre eles, haviam reis, rainhas e príncipes. Muitos desses escravizados se tornaram verdadeiros guerreiros, verdadeiros heróis. Todo menino é um rei, eu também já fui rei, mas quase despertei. Todo menino é um rei, eu também já fui rei, mas quase despertei. Mas os contadores de história dos livros que estudamos nas escolas não contam as histórias heróicas do povo preto, nem dos índios, nem das mulheres. Brasil, meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta, o avesso do mesmo lugar, na luta que a gente se encontra. Brasil, meu nego, a mangueira chegou, com versos que o livro apagou. Desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento. Tem sangue retinto pisado atrás do herói emoldurado. Mulheres, tamoios, mulatos, eu quero um país que não está no retrato. Existem várias histórias de reis que vieram para o Brasil escravizado, como a do rei Kikomoan. Tudo aconteceu quando o rei Kikomoan foi surpreendido por um ataque de colonizadores europeus no finalzinho de tarde. Ele foi capturado, levado para o navio negreiro e atravessaram com ele a Calunga Grande em direção ao Novo Mundo, em direção a uma terra completamente desconhecida, separando-o para sempre de sua família, de sua terra, de seu povo e de seu filho, o pequeno príncipe Simbu. Calunga Grande é o oceano, o mar que separa os continentes, o mar que separou o coração de um rei de seu povo, que separou o coração de um homem de sua mulher, o coração de um pai do seu filho. Navio negreiro. O navio que fazia o tráfico de negros, que atravessava os africanos capturados e traziam para a América. Uma viagem extremamente desumana. Eles vinham nus, acorrentados no porão dos navios, sem ventilação, dormindo no chão junto com os ratos e pulgas. Remavam para o navio chegar ao seu rumo, levando chibatadas e comendo pão e água uma vez ao dia. Muitos morriam de fome, de apanhar ou de doença, e seus corpos eram enterrados na Calunga Grande. É, uma história muito triste, que não acaba por aí. Quando estes chegavam em terra firme, eram levados para os mercados de escravos para serem vendidos como animais. Depois de vendidos, eram levados na maioria das vezes para o trabalho escravo nas lavouras, tendo de abrir mão de seu nome, de sua cultura, de sua fé, de sua identidade, trabalhando exaustivamente em troca de comida e sendo severamente castigados com chicotadas em troncos quando faziam algo que contrariasse o seu dono. E estas cenas tristes atravessaram o tempo, sofreram alterações, mas chegaram até os dias de hoje. Os descendentes desses escravizados continuam pegando seus navios negreiros, que são os ônibus, os trens, metrôs, superlotados para servir o seu patrão. Nascer negro nesse país já é nascer com essa herança. Já nascemos condenados até que provemos o contrário. Os fidalgos
pagam seus advogados, suas fianças e vão para casa, enquanto os fidninguens ficam mofando na cadeia. Também são maioria no cemitério. Primeiro atiram, depois verificam e incriminam. Isso acontece com os homens, com as mulheres e até com as crianças. Esta é uma história de ficção, mas real para milhares de africanos que foram trazidos para cá contra sua vontade, deixando aqui o seu trabalho, o seu suor, o seu sangue, o seu sofrimento. Mas também trouxeram para cá a sua alegria, a sua cultura, a música, a dança, a crença, a comida e toda a sua resistência. Se arrambe cucanyene cuenco, se arrambe cucanyene cuenco, se arrambe cucanyene cuenco, se arrambe cucanyene cuenco.